Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro da Torá, ou do Pentateuco, o último livro escrito por Moisés, o grande libertador de Israel. É o quinto livro da Bíblia, por isso chama Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Capítulo 8, perdão. Capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 ao 7. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao 7. Não que eu queira profetizar ou desejar tempos difíceis, de maneira alguma. Pelo contrário, é algo que a gente sempre entende que é passagem, é passageiro, mas o decreto do ano, ele nos desafia a nos preparar para os tempos difíceis, porque nenhum resiliente é formado no tempo fácil, nenhum resiliente é formado no oásis. A resiliência e os resilientes são formados nos tempos difíceis. E então não é algo que a gente profetiza, que a gente deseja, mas nós sabemos que é algo inevitável, faz parte da vida. E estar preparado para o tempo difícil é o mínimo que fazemos, sabendo que é inevitável. Então, a única intenção quando compartilhamos sobre temas como o de hoje não é desejando nada de ruim, de maneira alguma. Seu pastor é um profeta de caos. Pelo contrário, que a gente quer ver você desatado, crescendo, prosperando, dando certo. Mas para crescer, prosperar e dar certo, nós precisamos ser treinados, preparados para isso. E o lugar onde Deus nos prepara é no deserto. Nos momentos difíceis é que Deus nos adestra para as grandes conquistas. Então nós precisamos aprender, para a gente não simplesmente passar. Acho que tem duas respostas extremamente negativas diante dos tempos difíceis. É passar, sofrer e não aprender, porque já que é inevitável, então pelo menos eu preciso aproveitar para alguma coisa. Então acho que uma das coisas mais terríveis na vida de um ser humano é não aprender. Então não deixe a vida passar por passar. Não deixe. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas se você tiver que chorar uma noite, não acorde pela manhã da mesma forma que você dormiu. Aprenda com cada lágrima, para que não seja apenas sofrimento. Então, para mim, o grande propósito do deserto é justamente nos fazer resilientes, nos amadurecer para algo, para desafios e para promessas que o Senhor tem para nós adiante. Sempre assim. Eu vou ler o texto e você vai entender. Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor: todos os mandamentos que vos ordeno neste dia, observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não.
e ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com um maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas do pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. A tua veste nunca envelheceu sobre ti, nem teu pé se inchou estes 40 anos. Considera também em teu coração que como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Por isso, guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas, porque o Senhor teu Deus te traz a uma boa terra, uma terra de ribeiros de água, de fontes e abismo, que jorram de vales e montes. Aí ele vai falar de tudo que tem na terra, do trigo, da cevada, das vinhas, da figueira, da prosperidade que tem na terra. Mas nós vamos orar ao Senhor. Abra aí o seu coração e vamos orar juntos. Pai amado, eu quero te agradecer essa noite mais uma vez, a oportunidade de estar na tua casa, cultuando ao Senhor, e nesse momento tão único, meu Deus, desse culto, onde nós podemos ouvir a tua voz, onde podemos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Nos abrimos, meu Deus, sem reservas e sem nenhum tipo de preconceito, para que a palavra vinda do Senhor encontre lugar dentro de cada um de nós. Então abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos naturais e espirituais, desarma, Senhor, a nossa alma, dá-nos entendimento da tua palavra, para que possamos aplicar os teus princípios e verdades à nossa vida. Fala conosco, para que esse tempo aqui seja proveitoso. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Então, como eu estava dizendo, irmãos, os momentos difíceis, eles são inevitáveis. Quando a palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo do céu, é porque há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de rir, de chorar, de abraçar e de deixar de abraçar, de nascer e de morrer. A vida é assim. A história, a realidade da humanidade é assim. A grande questão da vida, o que faz a vida ser diferente, é o quanto eu sou capaz de aprender em cada momento. O quanto eu sou capaz de aprender quando estou rindo, e mais ainda, o quanto eu sou capaz de aprender quando estou chorando. O quanto eu sou capaz de aprender quando eu estou vivendo o meu momento melhor de prosperidade, de tranquilidade, e o quanto eu sou capaz de aprender quando eu estou passando por um deserto. Esse termo deserto, que a Bíblia fala muito de deserto, ele virou um termo muito comum para nós cristãos, porque ele virou de fato o sinônimo do momento difícil. Todas as vezes que você encontrar com uma pessoa que está passando um momento difícil, e aí como é que está? Se ele estiver passando um momento difícil, eu estou passando um deserto. A questão é que a maioria das pessoas não tem noção do que é esse deserto, e o que é pior de tudo, não consegue entender o propósito de Deus no deserto. Porque é muito importante a gente entender que deserto não é a gente que decide entrar. Deserto não é o diabo que promove. Deserto é Deus que nos leva. Se você prestar atenção na Bíblia, você vai ver que todos os desertos que tiveram um propósito, foi Deus que levou. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo, a Bíblia diz que o Espírito o conduziu ao deserto. Não é o diabo que nos leva para o deserto. Não é o diabo que prepara tempos difíceis. É Deus que nos conduz ao deserto. O texto que nós lemos aqui fala disso. Deus tinha um propósito sobre a vida de uma nação, de uma geração inteira. Deus liberta um povo. Qual a lógica de Deus libertar um povo da escravidão, prometer uma terra que mana leite e mel, e ao invés de ele colocar esse povo na terra que mana leite e mel, ele coloca esse povo no deserto? Parece uma coisa que não tem fundamento, mas tem. Porque ninguém pode pisar na terra prometida sem antes ser treinado no deserto. Porque se não for treinado no deserto, não sabe como viver na terra prometida. Se você conversar com todas as pessoas que prosperaram na vida, você vai ver que todas elas têm algo em comum.
momentos difíceis antes da prosperidade. Às vezes você olha em qualquer área. Na minha área ministerial é muito comum essa turma mais nova: eu quero ser pastor, eu quero ser pastor da CMA. Joia, vem, irmão, eu vou te apresentar o caminho, vou te mostrar por onde nós passamos, vou te mostrar todas as etapas para a gente chegar onde nós chegamos. Então não nasce pronto, Deus tem trajetos, Deus tem processos, e uma parte do processo de crescimento, de prosperidade, de maturidade, de conquista, é o deserto. Então Deus conduz uma nação inteira ao deserto, e não podia ser um deserto curto, porque tinha tanta coisa a ser tratada, que é outra coisa que a gente aprende, né? O tamanho do nosso deserto, ele é determinado pela minha capacidade de aprender e pelo tamanho da minha língua. Foram as duas coisas que determinaram o tamanho do deserto de Israel. A capacidade de aprender: quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido o deserto passa. Tá certo? E a outra coisa é o tamanho da língua. Enquanto você murmura, o deserto perpetua. Foi essa a realidade de Israel. Agora, esse texto específico, ele é muito interessante, porque quando Moisés escreve o livro de Deuteronômio, ele faz um resumo dos 4 primeiros livros. Ele sintetiza as leis, ele sintetiza a trajetória de Israel no livro de Deuteronômio. E aqui, no capítulo 8, ele vai mostrar para a nação qual foi o propósito de Deus em tudo que eles tinham vivido até ali. Os 40 anos já estavam terminando, eles já estavam perto de entrar na terra prometida, já estavam ali chegando no Jordão, que era o limite para entrar na terra que mana leite e mel. E antes disso, Moisés falou: vamos fazer um resumo para vocês não se esquecerem, vamos fazer uma retrospectiva aqui, vamos trazer à memória tudo que nós já passamos, tudo que nós já vivemos, tudo que Deus já fez, para a gente entender, bem entendido, que não foi à toa, que não foi em vão, que tudo tinha um propósito divino até aqui. E ele então vai mostrar especificamente o propósito do deserto na vida do povo de Deus. Presta atenção, porque Deus está formando resilientes. Deus está formando indivíduos resilientes, e Deus está formando uma igreja resiliente. Depois de nos amadurecer, de nos ensinar a dependência, nos ensinar a viver de maneira resiliente, para que dificuldades futuras não nos paralisem, para que situações adversas e contrárias não sejam argumento para nos fazer recuar. Porque para mim essa é a grande virtude do resiliente: é perseverar apesar de tudo, é continuar independente das circunstâncias. E o deserto nos prepara para isso. Mas olha de maneira específica o que Deus tinha em mente quando Deus conduz o povo 40 anos no deserto. Vamos lá, primeira coisa, ou o primeiro propósito de Deus no deserto de Israel foi para humilhar o povo. Coisa ruim. Coisa ruim. Mas é o que o texto diz. Olha bem. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu estes 40 anos pelo deserto. Verso 2: para te humilhar. O verso 3 ele repete: e ele te humilhou e te permitiu passar fome. Como que um Deus bom, como que um Deus de amor, como que um Deus que é pai trata um filho, trata o próprio povo dele dessa forma,
te humilhou, Deus te humilhou. Não foi o Satanás que te humilhou, não foi o patrão que te humilhou. No deserto, o próprio Deus nos humilha. O grande problema do ser humano em administrar essa verdade é que ser humano nenhum acredita que precisa ser humilhado. Ser humano nenhum acredita ou consegue identificar a necessidade de ser humilhado. Você nunca vai ver um ser humano dizendo: eu sou soberbo pra caramba. Você não vai ver. O cara pode ser soberbo pra caramba, que ele vai dizer: eu sou um cara humilde. Tem até orgulho disso. Essa é a verdade. Então, como nós não temos essa capacidade de fazer uma leitura correta e madura da soberba, da vaidade, do orgulho, da prepotência, que domina o nosso coração humano, a única forma de sermos quebrados é Deus nos quebrando. E Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar desertos para nos colocar no nosso nível, na nossa realidade, para a gente se enxergar como de fato nós somos. E às vezes só no aperto que a gente consegue se humilhar. Difícil ouvir essa palavra, irmão? E a grande questão, irmãos, quer ver bem? Vou te mostrar como é que é difícil a gente fazer essa leitura. Quem aqui já passou por algum deserto alguma vez na vida? Deixa eu ver quantos seres humanos tem aqui, deixa eu ver. Quem está passando ou já passou algum deserto? Deixa eu ver, levanta a mão aí. Quem já passou assim, um deserto muito difícil? Levanta as duas mãos. Abaixa. Eu duvido que você se acha soberbo. Mas se você passou pelo deserto é porque Deus te acha soberbo. Você pode não se achar, você pode se achar a pessoa mais doce do planeta, mas se você levantou a mão e falou: eu já passei pelo deserto, é porque Deus viu soberba no seu coração, e a única forma dele te humilhar foi te levar para o deserto. Porque no deserto ele nos humilha, no deserto ele nos coloca no nosso lugar. É chorando, é passando por dificuldade, é quando a gente perde o controle, porque deserto é isso. É que a gente abaixa a guarda e a gente reconhece a nossa pequenez, nossa fragilidade. Então, se eu quero passar o deserto mais rápido, eu preciso aprender a me quebrantar mais rápido. Eu preciso aprender a me humilhar mais rápido, porque quanto mais rápido eu me humilho, mais rápido o deserto passa. Se o seu deserto está prolongando, isso mede o nível de soberba do seu coração. Se a sua guerra está se estendendo por muito tempo, isso revela o nível de soberba, de dureza do seu coração. Eu sei que não é fácil ouvir, irmão, mas é um fato. O deserto tem que nos ensinar. Nos ensinar que nós não somos melhores que ninguém. Nos ensinar que diplomas na parede não me faz superior ao que não tem. Nós precisamos trazer uma consciência mais humana da vida, do outro, do próximo. Porque se eu não me quebrantar, irmãos, o deserto me quebranta. E eu preciso diminuir o tempo de sofrimento. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Não precisa durar 40 anos. Você imaginar que você às vezes está enfrentando um deserto no casamento, um deserto na vida financeira, um deserto na vida profissional, um deserto em alguma área da sua vida emocional, espiritual, ministerial, sei lá que área é. E esse deserto, você já está aí há anos lutando nesse deserto e perguntando por que não passa. Está aqui a primeira resposta: porque você ainda não encontrou a rota de descida, o caminho da humilhação. O deserto só passa quando nós nos humilhamos o suficiente na ótica de Deus para a gente passar. Seja no casamento, seja na profissão.
Tem alguém entendendo ainda? Deixa eu ver. Eu acho muito bom esse momento de reflexão, né? Porque eu acho que a gente para assim e faz umas avaliações, né? Porque quando eu falo de um tema desse aqui, eu tenho as minhas guerras, eu tenho as minhas lutas pessoais, eu tenho os meus desafios como homem, como marido, como pai, como pastor. Então eu tenho os meus desertos, então eu preciso fazer a minha leitura, mas eu espero que cada um tenha a maturidade de fazer a sua, na sua realidade. Tenha você 12 anos ou tenha você 70, faça a sua leitura. O seu deserto tem um propósito, e o primeiro propósito de Deus em permitir que você passe por isso, e não só permitir, mas te levar a isso, porque o deserto não é uma permissão, é Deus conduzindo, é porque Deus quer quebrar você. E sabe por que Deus quer nos humilhar, irmãos? Não é simplesmente para nos expor, não, porque a única forma de Deus nos aceitar é Ele nos humilhando. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então Deus, por me amar, para Ele não me excluir, Deus, por me amar, para Ele não abrir mão de mim, a única forma dele, por me amar, para Ele me aceitar, é Ele me quebrantando. Então Ele me humilha para me aceitar, porque Ele resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele dá graça. Quer passar pelo deserto? Quanto mais rápido você se humilhar, mais rápido o deserto passa. Posso ouvir um amém? Amém. Segunda coisa, ou segundo propósito que o texto fala, que fez com que Deus conduzisse a nação de Israel ao deserto, além de humilhar a nação e o povo, Deus queria provar o povo. E o texto diz: para te humilhar e para te provar. Provação, irmãos, não é tentação. O diabo tenta, o diabo é o tentador. O diabo, ele cria situações para derrubar a pessoa. Provação não, provação são testes. Deus nos prova, porque a única maneira de eu mudar o nível é eu ser aprovado. E para eu ser aprovado, eu preciso ser provado. Simples assim. Quem é aluno, foi aluno de alguma coisa, sabe como é que a vida é assim. Hoje, nem que seja na base do joguinho, você aprende que para você passar de nível, você tem que vencer aquilo ali, senão você não passa o nível. Aí Deus pega o povo, leva para o deserto, e o texto diz: para provar o povo. Porque se você não for aprovado, não tem como você chegar onde eu quero te levar. Presta atenção nisso, que é um outro problema, irmãos. Já sequela da soberba, da falta de humildade, é que todo mundo acha que está pronto. Tem gente murmurando, reclamando: por que a minha vez ainda não chegou? É porque você acha que está pronto, mas Deus não. Porque Deus colocou provas diante de você e você não passou. Presta atenção, porque tem áreas muito importantes da sua vida travadas, porque você não passou na prova. Você se acha a madame, mas Deus te acha uma menina. Deu ruim, irmão. Então você se acha o cara preparado para a vida, e Deus está olhando para você e achando que você é um irresponsável moleque, incapacitado, que se não passar na prova, vai ficar rodando no deserto. O deserto tem o tempo da aprovação. Deu uma volta. Foi aprovado, muda de nível. Não foi aprovado, dá outra volta. Aí deu a volta. Aprendeu, passou na prova, muda o nível. Não passou, dá outra volta. Aí está o casamento dando volta. É um barato de ver essas pessoas, né? O casamento está dando volta no mesmo lugar, não sai do mesmo lugar, nada dá certo. E aí a vida financeira está assim, sempre no mesmo lugar. E a pessoa se achando e questionando: por que eu não dou certo, por que eu não prospero, por que eu não rompo. Simples, irmão, porque você não passou na prova. O deserto é a oportunidade de Deus nos colocar nessa prova.
não é para te reprovar, não é para te ensinar. A cultura de Deus não é essa cultura do Paulo Freire, não, que passa sem aprovação, não. Isso não é de Deus, não, irmãos. Passar sem aprender não é de Deus, não. Você dá um diploma para uma pessoa que não sabe escrever, isso não tem mérito, não, irmãos. Isso é uma afronta à inteligência da pessoa. Você dá troféu, igual teve um torneio lá em São Paulo, um torneio entre escolas, que terminou o torneio, todas as crianças participantes ganharam medalha para ninguém se sentir inferior. E as que ganharam, qual o mérito delas? Se perder, dá no mesmo. O seu Deus é um Deus que trabalha com tal da meritocracia. Se você foi aprovado, sobe de nível. Se não foi aprovado, mais uma volta no deserto. É assim que é a vida, irmãos. Deus é justo. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Deus é justo. E Deus é pai, não é avô. Eu já estou me preparando para ser avô. Não tem pressa, não. Mas eu estou curtindo, irmãos, eu curto essa meninada da igreja. É o máximo quando essas meninices, essa garotada vem e pendura no meu pescoço. Eu amo esse negócio, cara. Nós fomos para Bogotá. Aí tinha o Miguelzinho em Bogotá com a gente. Eu baguncei com o Miguelzinho. Eu dei chocolate, ele que não gostou. Não pode dar, assim, eu vou dar chocolate. Se deixar comigo, eu dou chocolate, eu dou pirulito, eu dou bala. Se não pode, não deixa comigo, porque eu dou. Pai tem a responsabilidade de tirar, avô de bagunçar. Pronto, eu já eduquei os meus, agora eu estou bagunçando o seu. Porque é a diferença do pai, já diz um grande sábio, foi professor da minha mulher lá, diretor da escola lá, que ele dizia isso, que o papel do avô é deseducar. Qual o papel do avô? Deseducar. Né? Em casa tinha lá tem na casa da minha mãe ainda tem lá uma estante na sala, estante de alvenaria, e a gente foi criado, assim, educado, não podia mexer nas coisas. Eu já contei isso aqui, minha mãe ganhou um monte de jarro de presente de casamento, eu quebrei todas. Ela colocava na mesa de centro, eu quebrava. Ela me dava uma costa e colocava o outro, eu quebrava. Ela me dava uma costa e quebrava. Eu apanhei por todas, mas eu quebrei todas. Aí vem os meus filhos, os netos. Chego lá, está um neto pendurado, irmão, lá em cima, vazando a estante de um lado para o outro, subindo na estante igual o Homem-Aranha. Ai, que lindo! Eu falei assim, se fosse na minha época, eu tinha descido o cacete em mim. Eu tinha levado de vara, porque vó é para isso, irmão. Vó é para deixar subir na estante, sujar a parede e deixa bagunçar que depois a gente arruma. Você sabe qual é o nosso problema? É achar que Deus nos trata como avô. Deus não nos trata como avô, Deus nos trata como pai. A Bíblia diz que Deus disciplina. Avô não disciplina. Não é papel do avô disciplinar. Nunca um neto quer olhar para o avô e achar aquele velho emburrado que me disciplina. Não, aquele velho, gente boa que me dá pirulito. Eu amava o meu avô, eu chegava na casa dele, um bolso cheio de bala para dar bala para a gente. Entendeu? Aí a gente vai se relacionar com Deus e acha que Deus é avô. Essa teologia da graça, irmãos, de um Deus que passa a mão sobre os meus pecados, não é a imagem do Deus de Israel. Não é a imagem do Deus da Bíblia, não é a verdade do Deus da Bíblia. A verdade do Deus da Bíblia é que Deus da Bíblia é pai, é que disciplina aquele que ama, que corrige, que põe à prova, que tem o maior prazer em me dar o presente. Mas se eu não for aprovado, o presente fica guardado. O deserto, irmãos, é uma oportunidade de Deus nos provar. Se você for aprovado, você passa.
Se o seu deserto está se estendendo, é porque você ainda não foi aprovado. Você pode achar que está pronto, mas Deus tem certeza que não está. Entendeu? Esse é o segundo propósito do deserto. O terceiro propósito do deserto é revelar nosso coração. Olha o que o texto diz: para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. O deserto revela o nosso coração. Olha que coisa séria, né? Olha que coisa séria. Israel passou por algumas guerras, irmãos, muitas guerras, na verdade. E algumas vezes que as cidades fortificadas elas eram sitiadas, a fome tomava conta da cidade. Ficava às vezes meses, anos sitiadas, acabava a água, acabava a comida. E a Bíblia diz que em alguns dos cercos de Jerusalém, que aquelas jovens, aquelas mulheres assim, finas, doces, delicadas, a Bíblia diz que elas não seriam capazes de colocar a própria planta do pé no chão, de tão assim, ladies que elas eram, tão finas que elas eram, mas que no cerco, no momento da fome, no momento da escassez, elas eram capazes de comer os próprios filhos e não repartir nem com o marido. Então as ladies delicadas, lindas e maravilhosas das redes sociais, é no deserto que o seu coração mostra quem você é. Rede social, irmãos, é o maior engano que tem. Rede social é o melhor lugar para as pessoas revelarem o que elas não são. Então as redes sociais revelam quem você não é, mas o deserto revela quem você é. No deserto você não consegue guardar as palavras que no fundo do coração você gostaria de falar. No deserto você não consegue segurar as reações que você gostaria de ter, mas que você consegue camuflar. Então, para Deus revelar o nosso coração, não é que Deus não conheça, presta atenção, Deus não quer revelar o nosso coração para Ele, Deus quer revelar o nosso coração para nós. Deus quer que a gente se conheça. E no deserto a gente se conhece. É quando você tem uma reação e fala assim: eu não acredito que eu tive coragem de fazer isso. Eu não acredito que isso aí sou eu. Não é possível que eu fui capaz de falar isso. Não é possível que eu fui capaz de ter tal reação. Sabe por que você foi capaz de ter tal reação? Porque isso aí é você de verdade. O deserto mostra quem de fato nós somos. Agora presta atenção, irmãos, porque isso aqui é uma verdade em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. É no deserto financeiro que você vai ver quem de fato, como de fato é o seu humor. É nas insatisfações de um relacionamento conjugal que você revela de fato a sua doçura ou a sua rispidez. Porque revela o nosso coração. Então Deus falou assim: para vocês conhecerem o coração de vocês, até mesmo porque a nação de Israel, ela tinha um problema, e tem até hoje um problema muito sério. Eles não têm dúvida de que eles são o povo de Deus, e são o povo de Deus, são os descendentes de Abraão. A promessa ou as promessas pertencem a eles, o Messias é deles, Deus escolheu eles, e eles sabem disso. O problema é que saber disso fez deles um povo extremamente vaidoso. Não sei se você sabe, mas dentro do judaísmo existem muitas correntes teológicas diferentes, inclusive algumas correntes
espiritualistas, né? Existe uma corrente, inclusive, que acredita na reencarnação dentro do judaísmo. Eu encontrei com um indivíduo, assim, conheci assim no aeroporto. Aí, o cara judeu, e a gente conversando ali, saiu vários assuntos e tal, e ele, assim, extremamente soberbo pelo fato de ser judeu. Aí eu, assim, qual a diferença de um judeu para um não judeu? Aí ele falou assim, porque um judeu sempre vai encarnar no judeu. Eu falei assim, o não judeu pode encarnar até numa barata. A única pergunta que o hinduísmo ainda não respondeu, eu vi isso num filme e depois fiquei pensando nisso, vou pensar o resto da vida. Não sei se você sabe, mas o hinduísmo acredita que você pode encarnar numa barata, numa lesma. Você pode encarnar em qualquer animal, dependendo. Se você for uma pessoa muito ruim, você pode encarnar numa lesma. Aí o questionamento é, o que uma lesma faz para encarnar numa pessoa depois? O que uma barata vai fazer de bom para deixar de ser barata e encarnar numa pessoa? Ela vai ser uma barata boazinha, ela não vai voar em cima de nenhuma mulher. Ai, meu Jesus, besteiragem. Não, vida que segue, né? Então o povo tinha essa vaidade, como os cristãos têm hoje, como os evangélicos têm a soberba vaidade, porque eu sou evangélico. E às vezes é evangélico mau caráter, é evangelho desonesto, é evangelho corrupto, só é evangélico, você só tem uma religião diferente dos outros. E a única forma de Deus mostrar a vaidade, a soberba, o orgulho, a prepotência do seu coração, as verdades do seu coração, é permitindo você passar pelo deserto, porque no deserto, irmãos, a gente aflora a nossa natureza. E aí nós voltamos para a mesma questão do início, né? Porque ninguém se acha nada disso, irmãos. Se encontrar um crente que se acha vaidoso, que se acha prepotente, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar um monte de cristão passando por deserto. Se você está passando por deserto, você pode até não achar que é, mas Deus sabe, tem certeza que é. Por isso que Ele te levou para o deserto. Porque no deserto Ele mostra para você quem você é. No deserto Ele mostra a realidade do seu coração, que você consegue esconder numa rede social, mas não consegue esconder diante dele. Então, o propósito do deserto, irmãos, é revelar nosso coração, revela nossa gratidão, revela nosso nível de aliança, revela o nosso nível de fé. Então, o deserto revela nosso coração. Em quarto lugar, o quarto propósito do deserto é nos ensinar a dependência. Olha o que o texto diz: e Ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que ele está dizendo assim? Eu estou dizendo, Deus te levou para o deserto, porque você é um cara trabalhador, você planta, você cuida de gado, e no deserto você não pode plantar, não tem emprego. No deserto você fica desempregado. No deserto você não pode negociar, comprar nem vender. No deserto, ou você depende de Deus ou morre. Porque na teoria, irmãos, todos nós de fato dependemos de Deus, né? Na teoria, quando eu falo na teoria, é nos nossos discursos. Mas você quer ver a verdade de que a maioria dos cristãos não depende de Deus? Não cai da cadeira não, irmão. Se você perder o emprego, você tem um plano B? Se o negócio que você estiver fazendo der errado, você tem um plano B? Você não precisa me responder não, porque todos nós temos um plano B. E o plano B é a maior prova que nós não dependemos de Deus, porque quem depende de Deus não tem plano B. Ou Deus faz, ou já era. O deserto não tem plano B. Todas as manhãs tem maná.
E Deus vai trazer o maná. Mas sabe como é que Deus é Deus, irmãos? Deus é Deus. Porque funcionava assim, ó. Chegava de manhã, o maná era tipo umas escamas que vinha sobre a terra de manhã. Aí enchia assim o arraial em volta das barracas, enchia daquelas escamas, daquele maná. Enchia, dava, sei lá, a ideia que eu tenho é que dava um palmo de maná assim em volta das tendas. Eles pegavam aquilo ali, moía e fazia pão, um bolo, tipo um bolo de mel. É o que a Bíblia fala. Então tinha muito, todas as manhãs tinha muito maná, muito, mas maná com força, muito. Você podia encher a barraca de maná. Só que Deus falou o seguinte: quanto que cada pessoa come de maná por dia? Um exemplo: cada pessoa come 1 quilo. Cada pessoa come 1 quilo. Na casa do Paulo, da pastora Fátima, tem 4 pessoas, então ele só podia colher 4 quilos, 1 quilo para cada pessoa. E ele tinha que acreditar que no dia seguinte ia ter maná de novo. Só que quando o maná chegou a primeira vez, o que o povo fez? Estocou. Vai que Deus esquece amanhã. Vai que Deus não manda. Eu tenho então um plano B. Eu tenho uma latinha lá, vou esconder uma latinha de maná dentro da tenda. Quando chegou no outro dia, aquilo virou bicho, apodreceu, fedeu, deu ruim, estragou as tendas, bagunçou com o arraial todo. Vocês só podem colher o suficiente para um dia. Ou vocês aprendem a depender de mim, ou vocês não têm o que comer amanhã. O deserto nos ensina a dependência. É quando você perde o controle das coisas. A gente está falando aqui de pão, porque é o que a Bíblia trata, mas tantas áreas da nossa vida, que às vezes a gente acha que tem um controle, de família, de casamento, de filho. Eu tenho controle. Quanto mais rápido a gente aprende a entregar e depender de Deus, irmãos, mais rápido a gente rompe, a gente vai adiante. Depender de Deus não pode ser um peso. Depender de Deus tem que ser algo extremamente leve para a vida. Na nossa relação com Deus, a gente precisa viver isso. Cada culto, vou falar a minha experiência como pastor. Eu dou aula de homilética e eu ensino como preparar um sermão. E posso dizer para você que mais de 30 anos fazendo isso, eu consigo fazer com uma certa facilidade. Então, preparar um sermão não é o mais difícil. O mais difícil é saber se a palavra que eu estou trazendo para você essa noite é a palavra que Deus queria que eu trouxesse para você essa noite. Isso a gente não aprende no seminário, não tem professor de homilética, de teologia que nos ensina. Isso a gente aprende no deserto, onde cada culto você tem que perguntar para Deus e buscar de Deus o maná daquele culto. Ou você depende de Deus, ou você nunca vai ter o alimento do dia. Olha a oração que Jesus ensinou. Pai nosso, os bons católicos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Seja feito vontade, assim como no céu. O pão de cada, não é da semana nem do mês. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Que o Senhor te prospere. Vou repetir, que o Senhor te prospere. Que o Senhor te enriqueça. Que o Senhor enche o seu celeiro.
Mas aprenda que a vida com Deus é de dependência. Nunca fique seguro olhando uma conta bancária. Nunca se sinta seguro pegando os seus exames médicos e dizendo está tudo bom. Porque de um dia para o outro pode ficar ruim. Aprenda a depender de Deus. O deserto tem esse propósito. O Deus que cuida no deserto é capaz de nos cuidar de nós em qualquer área. Era isso que o povo precisava aprender. Vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel. Vocês vão plantar e vão colher. Vocês vão prosperar. Vocês vão ser cabeça e não cauda. Vocês vão estar por cima e não por baixo. Mas quando vocês estiverem prosperando, não perca a dependência que vocês aprenderam a ter no deserto. Porque o mesmo Deus que dá na prosperidade é o Deus que te ensinou que no deserto te cuida de você. Deus cuida de nós. E por último, a última coisa o último propósito de Deus de levar o povo para o deserto era ensinar a administrar. O deserto nos ensina a administrar. E a forma que ele ensinou, eu já citei aqui, foi no maná. Um maná de cada dia. De chegar no lugar e não ter água. De chegar no lugar que tinha água e ter água o suficiente para aquele tempo, para aquele momento. É impossível a gente imaginar a realidade de um povo no deserto, 40 anos. Pessoas casaram, tiveram filhos no deserto. Não tinha hospital, não tinha casa, eram barracas. No deserto eles construíram um templo, um tabernáculo, todo de ouro. Eles romperam, eles cresceram, eles prosperaram no deserto. E quando você ouve hoje, eles viraram mestres de prosperidade para o mundo. Os homens mais ricos do planeta são judeus. As maiores invenções que existem na Terra foi um judeu que inventou. Povo que aprendeu. Por quê? Porque no momento difícil, quando você ouve as histórias do Holocausto, quando você ouve a história do Holocausto, aquele povo sendo morto em câmaras de gás, e eles se reinventando nos momentos de difícil, de dor. Quando acaba o Holocausto, aonde eles se estabeleceram, eles prosperaram. Tem uma história dos judeus no Brasil, não sei se você conhece, mas no período da perseguição da guerra, veio um grande número de judeus para o Brasil. E eles se alojaram, como é que fala? Se estabeleceram na cidade do Recife, Pernambuco. E eles criaram uma comunidade em Recife. Eles iam se estabelecer ali e crescer ali. Mas, não sei qual era o governo na época, quem era, expulsaram os judeus daqui. Não, nós não queremos vocês aqui. Aí expulsaram eles daqui. Eles saíram daqui, foram navegando e chegaram até a América do Norte. Chegou na América do Norte também, nós não queremos você aqui. Aí, então pegaram eles e colocaram eles isolados numa ilha. A comunidade de judeus pegaram e jogaram numa ilha. Vocês ficam aí, porque ninguém quer vocês. Sabe qual é o nome da ilha? Manhattan. O lugar mais caro do planeta Terra, o metro quadrado mais caro do mundo. Porque aonde eles são plantados, eles prosperam. Por quê? Porque aprenderam a administrar no deserto. O deserto nos ensina a administrar. Porque fora do deserto, as pessoas, elas desperdiçam.
Irmãos, tem gente que nunca vai ter nada, não é porque elas não ganham. A maioria das pessoas que não têm algo, não é porque elas não ganharam, é porque elas desperdiçaram, elas não souberam administrar. O deserto nos ensina a administrar. Às vezes, de vez em quando alguém me procura por uma consultoria financeira, eu dou consultoria. Aí eu sento e falo assim: quanto que você ganhava? 2.000. Você vivia com 2.000? Vivia. Quanto você ganha hoje? 5. Quanto que está sobrando dos 3? Nada. Você não aprendeu no deserto. Porque se você ganhar 10, vai continuar sobrando nada. Se você ganhar 50, vai continuar sobrando nada. Porque o seu problema de não ter não é porque você não ganhou, porque você não aprendeu a administrar no deserto. Porque se você vivia com 2 e agora você ganha 5, tinha que no mínimo está sobrando 2. Mas não está sobrando nada, não é porque Deus não está te dando, é porque você é um péssimo administrador. Você sabe qual o seu destino futuro, breve? Deserto. Deus vai te colocar lá de novo, porque é só lá que você aprende. Deu ruim, irmão? Não estou te profetizando coisa ruim, não. Só estou te mostrando, porque é no deserto, é quando você ou depende ou morre, é que você aprende. Agora, em nome de Jesus, por favor, em nome de Jesus, daquele que por nós morreu na cruz, aprenda, para você não ter que passar de novo. Entendeu? Aprenda. Se você conseguia sobreviver, né, no momento bom, pão, mortadela e margarina. Está no deserto comendo pão, mortadela e margarina. Aprenda a ser feliz com o caramba do pão, da mortadela e da margarina. E quando você chegar no oásis, não queira comer o caramba da lagosta, não. Come o pão, mortadela. Lembra que você era feliz comendo maná? Prospera, aprende a administrar. Porque senão você nunca vai ter nada na vida, nunca vai chegar a lugar nenhum. Assim é tudo. Assim, tudo na vida é assim. Quantos aqui são casados? Eu sempre pergunto isso. Os casados? Não, abaixa. Vou perguntar de novo. Quantos aqui são casados? Está passando um bom momento? Cuide bem, cara. Faça carinho. Cuida bem dele. Entendeu? Cuida bem. Sabe por quê? Porque casamento tem fases. Se você não souber cuidar bem no momento bom, no momento do deserto, você vai querer chutar o balde. Tudo na vida é um acúmulo. Aprenda a administrar a sua vida, dos momentos bons e dos momentos ruins. A vida é assim. O deserto, ele é necessário. Só não tem que durar a vida inteira. O tempo do deserto é o tempo de eu me tornar resiliente. Quando eu chegar no nível da resiliência, meu deserto terá fim. E quem sabe essa necessidade não sou eu. Quem determina não sou eu. Mas é o próprio Deus que faz a leitura a meu respeito. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria fazer você repensar a sua vida. E a primeira coisa a aprender é: aprenda a fechar a boca. Pare de reclamar. Pare de murmurar. Pare de arrumar culpados. Pare de transferir responsabilidades. Quanto mais rápido você aprende, mais rápido vai passar. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Se você não está suportando mais, presta atenção numa verdade bíblica, que não é fácil para a maioria, mas é uma verdade bíblica. Não existe, não aguento mais.
Vou repetir. Não existe, não aguento mais. Porque a Bíblia diz que Deus não permite além das nossas forças. Se você ainda está passando, é porque Deus sabe que você ainda suporta. Suporte calado, aprenda rápido, espere com paciência. O tempo difícil passa. Se você for maduro o suficiente, Deus vai te colocar na terra que Ele te prometeu. E a terra que Ele prometeu é terra de prosperidade, é terra que emana leite e mel, é terra de paz, é terra onde nós construímos e celebramos as nossas conquistas. Suporte o processo. Ele é necessário para vivermos os projetos de Deus. Você entendeu essa palavra? Não é palavra de coach. Não sou coach. Isso é um princípio bíblico. A Bíblia nos ensina isso. E a virtude do resiliente é: aconteça o que acontecer, não pare. Vai passar. Podemos orar? Podemos orar, irmãos? Amém. Pai amado, eu quero te agradecer esta noite, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que a nossa vida te pertence. Eu sei que a nossa história está escrita na palma das tuas mãos. Eu sei que a nossa família, nossos relacionamentos, nossos sonhos, tudo está nas tuas mãos. Que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Que nada nos acontece por acaso, porque não existe acaso no teu reino. Como a tua palavra nos ensina que há tempo para tudo, inclusive há tempo do deserto. A minha oração, meu Deus, por mim, a minha oração pela minha casa, pela minha família, a minha oração por cada pessoa dessa igreja, por cada membro, cada ovelha, cada discípulo, por cada pessoa que está aí assistindo essa ministração nessa hora. A minha oração, meu Deus, é que o nosso coração se quebrante o mais rápido. É que o Senhor nos dê a capacidade de aprender o mais rápido. A minha oração, meu Deus, é que o nosso deserto não tenha que se prolongar pela dureza do nosso coração, pela nossa dificuldade em aprender. Meu Deus, eu oro para que tenhamos aqui uma igreja aprovada pelo Senhor, um povo aprovado, um povo preparado, capacitado na administração e na vida, para viver cada promessa que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que a terra prometida, que a Canaã, que as bênçãos, que a prosperidade, que as realizações seja uma realidade na vida do fiel. Que aquele que hoje chora, que amanhã ele possa celebrar e olhar para trás e dizer que cada lágrima não foi em vão. Eu oro, meu Deus, por cada um e por cada realidade, por cada deserto que cada um está enfrentando hoje, e que essa palavra seja uma resposta para que nenhum dos teus filhos nem filhas desistam, porque o deserto mostra que estamos no caminho certo. Existe uma terra prometida depois dele. Essa é a minha oração. Capacita, dê graça, dê ânimo, dê força, renove a fé e não permita, meu Deus, que ninguém desista, e que o nosso coração infiel seja convertido em fidelidade, para que possamos atravessar o deserto e chegar onde o Senhor quer nos levar. É a minha oração. Toma a nossa vida nas tuas mãos e continue cuidando como até aqui o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém?